Estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço. Toda semana nós recebemos um convidado, uma convidada, para falarmos sobre uma obra literária, sobre um documentário, sobre a experiência de alguém dentro da temática do cangaço e áreas afins. O cinema, o teatro também estão dentro da nossa pauta de conversa, de papo. E você pode acompanhar o nosso programa aqui no RNTV, canal aberto 20.1, na Telecab e TCM. E também no nosso canal do YouTube, Resenha do Cangaço. E quando você estiver fazendo a sua atividade física, você vai lá no Spotify e escuta o nosso papo. Sempre um papo interessante, um assunto que para você é importante conhecer a nossa história, conhecer nossas raízes. E hoje nós temos aqui a presença do professor Emílio Ribeiro. Emílio já esteve aqui em outra oportunidade e eu quero agradecer, Emílio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Lemuel, obrigado a todo mundo que está assistindo o Resenha do Cangaço. É um prazer estar aqui e conversar um pouquinho hoje sobre cinema também, né? Emílio é professor do curso de Letras, uma vasta experiência, tanto professor na graduação como na pós-graduação da UERN. Emílio, você é professor de letras com formação em letras e, de repente, nós nos deparamos com você produzindo cinema. De onde é que vem essa veia? Você tem uma formação na área? Eu coloco isso porque tem muita gente que inclusive, me questionou, Lemuel, existe curso de cinema em Mossoró? Quem é que trabalha com cinema em Mossoró? Eu digo, rapaz, eu vou entrevistar um colega que está produzindo um curta-metragem e eu vou fazer essa pergunta a ele. Como é que o Emílio, da área do cinema, já que a gente conhece você mais como na área de línguas, trabalhando na sala de aula, o Emílio com o cinema, de onde é que surge isso aí? Recentemente eu fui abordado por uma pessoa, inclusive, que me perguntou sobre, assim, questionando como é que você faz cinema e fala sobre cinema se você não tem nada do cinema. Eu não falo, na verdade, né, sobre a minha formação, mas está lá no currículo Lattes, né, quem quiser ver. Eu não sou formado em cinema, meu mestrado e doutorado foram na área de linguística, mas dentro da área de concentração havia, né, espaço para produzir um material sobre cinema. Então, o meu mestrado foi sobre cinema e a minha tese de doutorado também foi sobre cinema. Inclusive, eu fiz parte dos meus estudos de doutorado no maior centro de adaptações fílmicas do mundo, lá na The Montfort University, em Leicester, na Inglaterra. Então, isso eu não costumo falar, porque pode parecer uma coisa arrogante, o cara dando uma carimbada e falar, mas a pessoa não precisa ser formada em cinema para fazer cinema, assim como ela não precisa ser formada em ciências políticas para fazer política, né? E não creio que haja, eu desconheço alguém formado em cinema que tem feito cinema aqui em Mossoró. Muita gente da comunicação, né? Eu acho que o cinema, principalmente, ele requer um bom roteiro e bons atores e atrizes, né? Se você tem, obviamente, um equipamento bom, com uma ótima fotografia, isso vai ajudar muito. Mas tendo ideias, né? E recurso também. Não adianta você fazer filme sem dinheiro, porque é muito ruim você contratar um profissional e não poder pagar, né? Então é isso. Meu doutorado e meu mestrado foram nessa área, na área das adaptações fílmicas e do cinema, e eu estudo e oriento nessa área há 20 anos, quase, na UERN, mas estudar é uma coisa. Quando você vai para o set de filmagens para filmar, você tem um outro desafio. Claro que tudo que eu aprendi me foi muito útil e me é dentro do set de filmagens, mas é um outro tipo de aprendizado, né? E eu ainda estou em desenvolvimento nessa área, obviamente. É bem diferente. Você que me fez aquele questionamento há mais ou menos uns 2 meses atrás, está aí a resposta. O homem tem um trabalho desenvolvido na sua pós-graduação, nas suas 2 pós, sobre cinema. E isso o credencia a desenvolver esse trabalho, como ele mesmo disse, né? Eu também desconheço quem trabalha com cinema em Mossoró que tem uma formação específica de cinema. Pode até existir. Se tiver algum aí, amigo, colega, que tem essa formação, vai lá no chat, Lemuel, eu te conheço, fulano, é formado em cinema e tal. E a gente aqui faz
dar o devido esclarecimento no próximo programa. Lemoy, agora assim, eu acho importante também, seria uma cereja do bolo para mim, né? Ter uma formação em cinema. Não estou deslegitimando quem tem, pelo contrário. Quem tem muito mais, tem mais propriedade para falar, embora tenha que produzir também, porque não adianta você ser um cineasta de formação e não produzir, né? Exatamente. Então eu acho que seria a cereja do bolo e é. E parabéns para quem em Mossoró tem essa formação também, né? O nosso papo hoje com o Emílio vai ser sobre o curta-metragem O Umbuzeiro. Ele é um curta-metragem brasileiro, produzido pela Mistério Filmes e dirigido por Emílio Ribeiro, com roteiro de Emílio Ribeiro e Camila Paula. O roteiro aborda as marcas psíquicas da violência contra a mulher no interior do Nordeste. O filme acompanha uma idosa reclusa em um casarão, dialogando com o gótico feminino para explorar memória e trauma. Emílio, por que o título Umbuzeiro? Você viu o filme, né? Vi. Na pré-estreia lá na auditório da Estação das Artes. Umbuzeiro é um símbolo do sertão, é um símbolo de resistência, né? Ele, durante o período de seca, ele tem suas folhas, né? As folhas caem, ele fica bem seco, mas ele depois se renova. Então, a ideia inicial não era nem um buzeiro, era uma árvore qualquer, na qual o professor Elias ele estaria encostado sempre escrevendo o seu livro, não é? E aí, um belo dia, eu imaginei, eu quis pensar além e pensar numa árvore que tivesse algum significado, alguma coisa. Eu pensei nas árvores típicas do Nordeste, né? As árvores de resistência, o juazeiro, o umbuzeiro. A cajarana, até brinquei, a cajarana seria se fosse um filme de comédia, aí o filme se chamaria Cajarana. Porque o próprio nome, né, a sonoridade de umbuzeiro traz uma coisa mais soturna, né? Umbuzeiro. Cajarana seria uma coisa mais, não sei, me lembra uma coisa mais cômica, né? Eu acho que por isso também eu optei por umbuzeiro e não, porque é muito mais fácil encontrar cajarana do que umbuzeiro. Umbuzeiro é difícil. Então foi isso, a ideia da resistência, né? Obviamente, a nossa personagem, ela resiste por muitos anos, né? A dor e ao sofrimento oriundos da violência doméstica. Então, no filme, para quem assistir ao filme, é um símbolo, principalmente para o filho dela que escreve o livro, por um motivo específico, eu não vou revelar, ele se apropria daquele espaço para ser o local de escritura do livro, né? Ô, Emílio, uma das coisas que a gente observa quando assiste a um longa ou um curta é a participação do elenco, né? Você vai observando não apenas a mensagem, o roteiro, o diálogo, mas também a atuação. Como foi no caso do Umbuzeiro, a escolha do elenco? Pronto, como eu disse anteriormente, para mim elenco e história são a casadinha assim, mais importante de qualquer grande obra no cinema. Um ator ruim ou uma atriz ruim, eles põem um belo roteiro a perder, sabe? Basta uma cena e você desanda com o filme, a qualidade do filme, né? E por outro lado, um grande elenco, ele faz um enredo que às vezes não é tão bom se destacar por conta da interpretação. Então, Múcia Teixeira, atriz caicoense, um beijo, ela é maravilhosa. Ela foi uma indicação, a gente foi conhecendo a partir de Igor Fortunato. Então, o ator moçoroense Igor Fortunato, que é próximo de Camila e de mim também, ele indicou, ele disse, olha, você conhece Mumu? Porque ele conheceu, foi uma das primeiras pessoas a conhecer o roteiro do filme. Eu apresentei a Igor e ele adorou e disse, rapaz, eu acho que tem alguém ali que mora em Natal que vai caber bem nesse papel, que é Múcia Teixeira. Quando eu convidei Romero, por indicação da própria Camila Paula, né, e de outras pessoas, Eliseu, Andrade, e o próprio Romero, que havia trabalhado com ele já no teatro, por coincidência, ele e Múcia já haviam trabalhado juntos, né, em um filme anterior, no teatro, não lembro. Então foi uma dupla que deu muito certo, porque quando eles estiveram na preparação de elenco no set, eles estavam muito em sintonia um com o outro,
porque eram cenas muito pesadas, né? Assim, muito fortes, psicologicamente falando, emocionalmente falando. E é como se tivessem muito em sintonia os dois. Isso é importante para a cena, né? Então, Múcia me caiu assim como um anjo, né? Que veio por indicação de Igor Fortunato inicialmente e Romero também. Elenco, roteiro, né? Eu acredito que tem que ter uma casadinha muito boa aí. O que lhe inspirou para produzir esse roteiro? Eu havia escrito um texto que nunca terminei, nunca publiquei, não tinha nem título, né? Que era mais ou menos uma história de um professor que tinha um sonho de escrever um livro e de que se inspirava na história da mãe, mas não tinha... Então não dá para dizer que Umbuzeiro, o filme, foi uma história adaptada desse conto, porque eu mudei totalmente a história, então acabou sendo um roteiro original, né? A história do roteiro, a inspiração veio desse conto, que eu não publiquei, nem terminei, mas, e aí eu convidei Camila Paula, como se trata de uma história muito do universo feminino, né? Que dialoga ali, flerta com o que a gente chama de gótico feminino. Eu não digo que é gótico feminino porque o diretor é um homem. E um gótico feminino é muito da produção feminina mesmo. É mulher falando de dores de mulheres. Então, como ele flerta com o gótico feminino, eu chamei Camila Paula. Camila, vamos escrever esse roteiro comigo? Eu apresentei um primeiro tratamento do roteiro para ela, bem incipiente ainda. Aí a gente sentou algumas noites a um bom vinho, escrevendo o roteiro de Umbuzeiro até o 10º tratamento, que foi o último, né? Por isso que ficou tão bom. Eu sabia que tinha vinho no meio, viu, Foi só por causa do vinho que ficou bom. Tá certo. Além da competência de vocês, o vinho ajudou, a inspiração. Estamos conversando com o professor Emílio Ribeiro, diretor e roteirista, em parceria com Camila Paula, do curta-metragem Umbuzeiro, que você precisa assistir. E já teve a pré-estreia e o filme está aí percorrendo ou vai percorrer alguns festivais. Emílio, eu acompanhei a pré-estreia, uma dessas, foram 2 pré-estreias, né, na Estação das Artes e no auditório da FAFIC. E algumas cenas me chamaram a atenção. Mas eu percebi o seguinte, que é perceptível a presença da religiosidade, a fé, né? Inclusive com cenas, com imagens de santos, rosários. Quando vocês pensaram no roteiro, essa questão da fé estava presente ou foi algo assim que foi ao longo do tempo? Tem alguma mensagem específica por se tratar de um roteiro e de um longa que passa nos sertões? Onde é que entra a religiosidade e a fé, essas imagens, na proposta do filme? A gente está no Resenha do Cangaço, então eu imagino que o fato do filme ter se passado, né, ou se passar no sertão, no semiárido, tenha sido um motivo pelo qual você me convidou também, né? O casarão Trigueiro, da Fazenda Trigueiro, é um casarão de 1794. Então, construído por escravizados, né? Terrível. E o cenário é um cenário muito que a gente chama de bucólico na literatura. É um cenário de natureza, né? É rodeado por árvores, por gado, por cavalo, por cactos. E a própria estrutura da fazenda, ela remete a uma época em que havia o poder patriarcal, né? A figura do homem, do senhor de escravizados e do senhor da fazenda, e que era uma época em que as pessoas do sertão se apegavam muito ao desconhecido, né? As rezadeiras, as parteiras, havia toda uma cultura de apego, principalmente ao catolicismo, né? A questão do rosário e tudo. Então, a direção de arte, que foi de Elisaíra Libani e de Camila Paula, elas trabalharam trabalharam na representação desses hábitos religiosos. Porque a personagem principal, ela tem um nome, mas o nome só é revelado no final, né? Eu vou chamar de Mãe de Elias, né? A mãe de Elias, ela se apega à sua religiosidade
a gente vê claramente que é o cristianismo, porque ela tem um terço, né, um rosário na mão, como uma forma de tentar superar aquela dor do trauma da violência doméstica, que não é nenhum spoiler. O espectador ele já vê de cara no início que ela sofreu, num passado distante, violência doméstica, né? Então, não há uma mensagem na representação desses elementos religiosos. Assim, ninguém quis defender uma religião ou outra, ou explorar a religião como tema central da obra. Mas ela está ali como pano de fundo, como uma forma de resistência. Ela se apega àquilo para resistir à dor, aos traumas, né, e tudo mais. Certo? Obviamente, a quem leia na cena final, a quem faça uma leitura que seria uma espécie de crítica à religião, né? Aí você vai ter que assistir ao filme quando ele estiver disponível, né? Para poder tirar suas interpretações. Eu não me escrevi como uma crítica, né? Mas a interpretação ela é aberta, né? As pessoas fazem como queiram. Depois que a gente publica, deixa de ser nosso, né? É. Aí cada um faz a leitura e a interpretação. Mas não foi feito com esse propósito de ser uma crítica à religião nenhuma, né? Simplesmente é um filme muito dolorido para os personagens, né? Assim, a história não é uma história... É uma história triste, muito pesada, né? No sentido de psicológico, né? No sentido de trauma e dor. Então... Eu, particularmente, saí impactado, sabe? Primeiro, eu gostei do que vi. Eu quero parabenizar você, a Camila e todos e todas que estavam envolvidas na produção. Eu gostei do que vi. É difícil você encontrar uma produção, curta-metragem, com tantas dificuldades que eu sei que vocês enfrentaram e enfrentam, quem faz cinema aqui na nossa região, dificuldade de logística, de apoio financeiro, de editais e tantos outros desafios que vocês enfrentam. E você dar como resultado uma obra como Um Buzeiro. Então, dá gosto e orgulho você saber que em Mossoró nós estamos tendo, mesmo que de forma, eu diria, engatinhando o cinema, né? Mossoró nunca foi, posso estar equivocado, alguém pode me corrigir aí, um centro de produção. O teatro, sim, eu sei que Mossoró tem uma vasta experiência com grandes grupos de teatro, isso aí já está consolidado. Mas o cinema, seja curta-metragem ou longa-metragem, é algo que está começando. E a gente assistir Um Buzeiro, a gente fica orgulhoso de saber que pessoas aqui da cidade, mesmo que você não seja moçoroense, mas você já é um moçoroense, porque você está aqui há 3 décadas, então você já respira o ar e sente o calor de Mossoró. 2 décadas. Duas, normalmente não, né? Pois eu quero já parabenizar pela obra, por você, pela equipe, por Camila, por essa produção. Obrigado. Não é fácil fazer cinema, não é fácil. E não é fácil fazer cinema em Mossoró e no Nordeste como um todo. O fomento via editais, ele melhorou muito nos últimos anos. Mas mesmo assim ainda é muito insuficiente, você não tem ideia. E em nível municipal, assim, fica a minha crítica, assim, sai o edital aí com pouquíssimas vagas e com 10 mil reais para você fazer um curta-metragem. E isso, se para mim, que não vivo de cinema, né, 10 mil reais já é pouco, imagine para quem vive do audiovisual. Tem gente que vive disso, pessoal. Acredite. Então, acredite assim, porque é difícil. 10 mil reais você não paga, às vezes, nem o equipamento, o aluguel do equipamento. Aí tem que tirar para pagar a equipe técnica, para pagar os atores, o elenco, fora o de quem está produzindo. Então é um valor assim que é impensável, é surreal você oferecer num edital municipal 10 mil reais para fazer um curta-metragem. Isso não existe. Isso é uma afronta, isso é um tapa na cara. Sabe? Então fica assim o meu desabafo. Tem que se olhar com mais cuidado para quem está produzindo arte aqui, para quem é daqui. Não adianta eu gastar milhões com eventos aí que traz gente de fora, sabe? E eu deixar o artista local à míngua. Isso é surreal, isso não existe. Então a gente fez com coração. Foi uma entrega muito grande de toda a equipe para ficar bonito, né? O nosso primeiro filme. E já está aí, inclusive com 2 participações em festivais, né? Vamos que Emílio,
Uma coisa me chamou a atenção foi o casarão. Algumas eu percebi que eu vejo o casarão. Você disse que ele foi construído no século XVIII por escravizados. Logo, o casarão é um lugar de memória. E antes de eu entrar no casarão, e falando de lugar de memória, já você disse, e é claro, nós estamos no Resenha do Cangaço, e nós temos um quadro aqui que é no Rastro do Cangaço. O umbuzeiro foi produzido no ambiente do sertão do Nordeste, com curral, com gado, com casarão, com poder político dos coronéis e por aí vai. E por falar nesse ambiente, eu quero mostrar a vocês o local onde o cangaço teve o seu fim, onde Lampião morreu. Vamos lá para o nosso Rastro do Cangaço. Olha aí, pessoal, mais uma vez aqui na Grota do Angico. Aqui o cenário de destruição, do fim do cangaço. Aqui morreu o Lampião, Maria, mais 9 cangaceiros e o soldado Adrião, a única baixa das volantes. Então, esse foi o cenário onde, para alguns historiadores, alguns pesquisadores, se encerra o ciclo do cangaço. Outros historiadores afirmam que o cangaço termina com o curisco, mas isso é muito relativo, as interpretações são as mais variadas possíveis. Então, cenário aqui, cenário do fim do bando de Lampião. E você acompanha essas e outras imagens no nosso quadro, no Rastro do Cangaço, do canal Resenha do Cangaço. Temos aí a Grota do Angico, onde morreu Lampião, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros e o soldado Adrião. Um lugar de memória. E, voltando aqui para o umbuzeiro, nós vimos no filme o casarão e a gente percebe alguma energia, se teve algum impacto psicológico no elenco, na produção. Como é que você descobriu esse casarão? Porque é uma coisa fantástica. Como é que você chegou lá e se o casarão exerceu algum tipo de influência sobre a produção? Quando a gente escreveu o roteiro, quando eu iniciei a escritura do roteiro, eu pensei numa casinha de campo normal, casinha do interior, com um buzeiro no quintal e tudo. E eu fiz o primeiro tratamento do roteiro, que eu apresentei para Camila, Paula, pensando nesse espaço. Né? Só que era um espaço que tinha na minha cabeça, porque quem tem muito dinheiro, você faz o estúdio, e dentro do estúdio você monta o espaço que você pensou no roteiro. Então você adapta o estúdio ao roteiro. Quem não tem dinheiro faz o quê? Adapta o roteiro ao espaço que encontra. Então, um belo dia eu estava falando em um buzeiro, aí o algoritmo da internet me começou a mostrar árvores, que ela vai mostrando. E me mostrou um blogueiro lá de Pereiro, esqueci o nome, uma postagem que ele fez de um casarão, que é o casarão da Fazenda Trigueiro, com muita árvore. Eu olhei para uma árvore lá atrás e eu disse, meu Deus, será que isso é um buzeiro? Aí eu entrei em contato com ele. Ele disse, olha, eu não sei, mas converse com fulano. E aí eu lembrei que eu tinha uma amiga, que tinha sido minha aluna, que é Miriam Bessa, que é dona de um posto lá em São Miguel, que ela conhecia... Aí eu conversei com ela, você conhece essa fazenda? Ela disse, eu conheço Geânia, que é secretária de Educação de São Miguel, e ela com certeza conhece. Ela me passou o contato de Geânia. Você vê como eu mobilizei muita gente para ir atrás, né? E Geânia disse, Emília, eu sou amiga da dona, da herdeira de uma das herdeiras, né, do casarão, que era a esposa do finado Denis Diógenes, que era o dono do casarão, né? Ela morou lá naquele casarão. Evanilda Fama. E aí tive contato com a Evanilda, ela disse, venham fazer o filme aqui. Ela se mostrou muito disponível para ajudar e foi realmente uma pessoa incrível assim, na produção do filme. Depois eu a convidei com a sua filha, ela veio
assistir a pré-estreia. Eu estava lá com você nas 2 pré-estreias, né, do filme. Deu muito suporte a gente, recebeu a gente lá com muito carinho. Ela e todo o pessoal que ainda hoje vive em torno do casarão. O caseiro, por exemplo, a pessoa que toma conta do casarão, né, ela evita ficar lá dentro porque ele tem medo. Né? São muitas histórias que contam de mal-assombro sobre o casarão, muito em virtude desse passado muito pesado, né? O casarão foi construído à base da escravidão e as paredes muito espessas, né, muito grossas, um casarão robusto. E a gente subiu na parte de cima, subimos numa espécie de... Não sei, mas segundo Evanilda e os relatos, é como se a senzala fosse lá, e não na parte de baixo. Então há muita marca na parede, que supostamente seria marca de violência, né? Então quando você sobe, só em você saber, por exemplo, já dá uma coisa ruim. E respondendo à segunda pergunta, a equipe, a gente fez 2 visitas técnicas, né? Com a direção de fotografia, com a direção de arte, e o elenco, ele ouviu essas histórias por parte da dona do casarão e da própria secretária de Cultura, né? Que disse, não há janelas nos quartos para que as mulheres não fujam e as filhas dos donos do casarão não fujam. Então isso é muito pesado, porque elas eram violentadas e proibidas de sair dos seus quartos, das suas... E a falta de janelas era isso. Então o elenco se imbuiu desse sentimento para se engajar ainda mais na interpretação daquela atmosfera, né? Naquela atmosfera muito pesada que é a atmosfera do filme. Chega, a gente respira fundo. Vamos chamar o intervalo para ver se esse clima do casarão sai um pouco aqui. Vamos para o nosso intervalo. O RNTV em ação, emoção para ver e ouvir, fazendo fluir a formação decente. Presentes, educação, pesquisa e extensão, pra toda essa gente. Informação do dia a dia de Mossoró e todo o RN, com qualidade, humanidade e simpatia. Reportagem, informes e muito mais, passando na TV Brasil. Você vai acompanhar agora na reportagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Reportagem da nossa parceira UERN-TV. Nossos parceiros da UERN-TV. A gente vai ver na reportagem da UERN-TV. Vamos ver na reportagem da UERN-TV, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Cobrindo conquistas e glórias na trajetória de discente, a profissional atuante. O RNTV em ação, emoção para ver e ouvir, fazendo fluir a formação decente. Presentes, educação, pesquisa e extensão, pra toda essa gente. Informação do dia a dia de Mossoró e todo o RN, com qualidade, humanidade e simpatia. Liberdade pra discutir o mundo por inteiro, do primeiro ao derradeiro assunto, juntos o RNTV, eu e você. O RNTV, eu e você. O RNTV, o RNTV em ação, emoção para ver e ouvir, fazendo fluir a formação decente. Presentes, educação, pesquisa e extensão, pra toda essa gente. Trajetória de discente, a profissional atuante.
gente sente a profissional atuante. Estamos de volta com Resenha do Cangaço, hoje conversando com o professor Emílio Ribeiro sobre o curta-metragem O Umbuzeiro. Emílio, nós conversamos aqui um pouco sobre a fé, a religiosidade, e teve uma cena, uma das que mais me chamou a atenção. Foi a cena em que Elias está com a mãe no quarto. Ali você percebe uma troca de afetos e, ao mesmo tempo, um clima tenso, né? E como é que você colocaria para o nosso telespectador internauta? Porque foi uma cena difícil. Muito difícil. Foi de bate-pronto, repetiu-se, aquela emoção, aquela tensão. Como é que você descreve ou mostra para a gente aqui o que rolou ali entre os atores? Leimão, aquela cena foi a cena mais complexa para se fazer, né? Primeiro, a grosso modo, é uma cena em que ela está sentada na cama, na ponta da cama, e ele entra no quarto, observa a mãe, e ela está tendo um momento ali muito pessoal de... não vou dizer de loucura, né? Mas um momento em que ela está muito dentro de si e sofrendo muito. Ela está tendo uma crise, né? De ansiedade, uma crise em virtude do trauma que ela tinha da violência doméstica. Então ela está ali dentro de si e naquela crise. E ele a vê e é um momento muito bonito e doloroso ao mesmo tempo, porque você vê que desde o início a gente observa que ela rejeita o filho. Num diálogo que eles travam na cozinha em outra cena, ela demonstra rejeitar o filho, né? Ela não evita o filho. E ali é um momento mais próximo entre eles, em que ele se aproxima dela com pena, talvez, ou com pesar, né? Por vê-la naquela situação. Ele se aproxima dela e a abraça. E, ao mesmo tempo, ela no início tenta, né? Até agredi-lo e tal, não posso entregar muito, mas é um abraço que depois muda de tom. Não é inicialmente um abraço de rejeição por parte dela, mas que depois eu chamo de um abraço cansado. Ela estava muito cansada ali, né? Tentando lutar contra esse trauma. Por que foi a cena mais difícil de fazer? Porque ela tem ela tem uma engenhosidade por trás dela, né? Quando ele entra no quarto, é um plano que a gente chama de plano zenital, né? É uma câmera de cima. Alguém disse, coloca um drone aí, mas o drone ia segurar, ia estar com outra câmera, que era a câmera do drone, diferente da câmera dos outros planos, ia dar diferença de imagem. Tudo. Eu queria uma grua segurando a mesma câmera que foi usada na filmagem dos outros planos dessa cena. Então a gente não tem uma grua de 5 metros em Mossoró. O que fizemos? Recorremos aos amigos que são metalúrgicos para fazer uma grua. A Marildo, um abraço a Marildo, ele fez uma grua pra gente de 5 metros, retrátil. E a gente usou essa grua lá no espaço. Ele segurou a câmera lá em cima, é a hora em que Romero entra e vê a mãe. Os dois são capturados no mesmo enquadramento, graças àquela grua, né? E é uma cena difícil porque requeria muito da interpretação, né? Há um corte que é o rosto de Romero, há um corte em que é o rosto de Múcia, e requer muito do ator. Por outro lado, essa cena foi filmada uma vez, porque eles fizeram de uma forma tão brilhante e eu senti muita segurança. É muito arriscado o diretor fazer isso, porque você às vezes tem um problema no áudio. Você pode ter um problema numa sombra, num fio que apareceu na filmagem e você não vê. E aí depois você vê, você só filmou uma vez, você perdeu a cena. Mas a gente olhou lá na tela, né, no monitor, e disse, essa cena ficou perfeita, gente. Então, chega. Porque eu ia exigir dos atores entrar no clima de novo. Depois que você corta ali, já era, né? Depois corta, já era. Eles iam entrar no clima de novo, sabe? Então foi uma cena, acho que foi a única cena que teve só uma tomada, foi essa.
O curta, ele retrata a violência contra as mulheres. A personagem, em todo o seu percurso, mostra essa sua condição de vítima. Essa mensagem, pelo menos na pré-estreia, porque tem muita coisa ainda para se falar e a gente não pode falar aqui, senão as pessoas não vão assistir, né? Pela sua experiência, como foi a repercussão, como está sendo a repercussão dessa mensagem do umbuzeiro? Lemuel, muito boa, assim. A gente faz uma obra de arte, né? Porque obra de arte, o cinema muitas vezes não é entendido como obra de arte, porque o cinema ele é muito comercial, né? E tudo que é comercial é contraditório ao que é arte. Infelizmente, a arte ela deveria ser apreciada, mas ela também tem que ser vendida, né? Então é uma contradição intrínseca à arte, é essa, é viver nessa dualidade entre ser arte e ter que ser comercial, porque o artista vive disso também, né? Então quando a gente chegou com a ideia de vamos emocionar as pessoas, porque a arte ela tem esse propósito de tocar as pessoas no mais fundo, né? E eu adorei ter escutado, principalmente das mulheres, né? Quando a gente fez uma sessão particular para a fala, ninguém soube, né? Mas a fala, e me emocionou muito o relato de gente chorando assistindo o filme e depois falando em lágrimas, assim, sobre mas a minha avó viveu isso aí, no casarão em que ela vivia. E é isso, sabe? A dor é essa, é uma dor, e o próprio filme retrata isso, é uma dor porque o filho escreve um livro a partir do que ele vivenciou com a mãe, da dor da mãe, que ele não viu, quando a mãe era jovem, e das consequências que a mãe traz daquela dor, né? Então é como se a dor ela reverberasse através de gerações no filme. Porque o filho já é de outra geração que já sofre pela dor da mãe. Então a dor não para no abuso sexual. Ela reverbera, ela tem consequências nos filhos, nos netos. E foi muito bom escutar isso das pessoas, principalmente das mulheres, durante a exibição nas pré-estreias. Sabe? E como eu disse, o filme causou em mim um impacto muito grande e no meu filho. Tem um filho, 17 anos, que ele quer enveredar por essa área do cinema e por isso que eu o levo essas pré-estreias, sempre que tem oficina e que é aberto ao público fora da universidade, eu levo, sabe? Eu estou sempre mostrando para ele a importância dele ter esse contato com vocês que trabalham com documentário, com curta, para que ele conheça um pouco o ambiente, né? E vá se familiarizando com esse tipo de trabalho. E quando nós saímos da pré-estreia, a gente foi conversando e ele, dentro da sua... muito jovem, 17 anos, mas já com uma visão sobre cinema bem interessante, e ele disse, olha, pai, eu gostei do que vi, mesmo não tendo a experiência de vida, mas foi muito positivo para ele. E esse impacto também que eu fiquei... foi um impacto positivo, né, daquilo que eu estava vendo. Emílio, o que é que diferencia o Umbuzeiro de outras produções que você conhece aqui da região, da própria cidade, do estado e do Nordeste em si? Lemuel, quando a gente foi criar, né, Lemuel e colegas que estão assistindo ao Resenha do Cangaço, quando a gente foi criar Mistério Filmes, né, porque tinha que criar uma produtora para fazer um filme, quem é que está respondendo por esse filme, né? Então nós criamos pensando na ideia do gótico, que o gótico não tem nada necessariamente a ver com sangue, com terror, né? O gótico tem a ver muito com trauma, né? Com ameaças a algo, né? A uma identidade, a uma sanidade, a própria integridade física, no caso dos filmes de terror, né? Mas a gente pensou numa linha de trabalho que fugisse de alguns estereótipos. Então, por exemplo, do estereótipo da ideia de sertão como terra arrasada, do estereótipo da ideia de sertão necessariamente atrelada ao cangaço, à seca, à miséria. Então, nesse filme, a gente tem um sertão, mas ele é um pano de fundo para a história de um umbuzeiro, né?
o que se destaca é a história de dor. E principalmente da quebra de ciclo de violência, que é um filme sobre isso também, né? Porque na hora em que ele escreve sobre a dor da mãe, ele decide, não vou odiá-la por isso, né? Então a ideia era isso, fugir desses estereótipos. O que não quer dizer que um filme que seja sobre o cangaço, ou seja sobre a seca, vai ser um filme ruim. Então nós não nos colocamos enquanto um filme melhor por isso, enquanto uma produtora melhor. Tem muita gente produzindo coisa boa aqui. Recentemente tivemos o filme de Raquel de Queiroz, né? Que inclusive atuou na equipe técnica de Umbuzeiro. O filme dela, Passagem Única, foi o filme selecionado para o Cine Caatinga, que é um festival já conhecido aqui do Nordeste. E o filme selecionado para o Festival de São Miguel do Gostoso, né? Nós temos muitos cineastas aqui em Mossoró que está começando e que já consegue produzir coisa boa, sabe? Apesar da falta de fomento ainda, sabe? O grande desafio de vocês... Bom, desafios existem vários, mas você apontaria essa falta de apoio mais consistente do poder público em nível de Mossoró. Demais. O Umbuzeiro só foi possível porque muita gente se juntou. A UERN, eu agradeço muito, ao BNB Cultural, né, o BNB Cultural Mossoró, que apoiou demais, né, a pré-estreia do filme e as atividades, os eventos que a gente criou antes, né, para poder gerar recurso para o filme e tudo mais. E as parcerias com pessoas, né? Por exemplo, Gutenberg foi uma das pessoas que apoiou o filme, né? A Progel e tudo mais. O Posto Bessa, lá de Miriam Bessa, lá de São Miguel. E outras empresas aqui de Mossoró que ajudavam, às vezes, não com dinheiro, mas com a blusa, sabe? A Micromac, a própria Edmil Serigrafia, sabe? A Farda 10. Então, são parceiros que porque é muito fácil você apoiar o filme depois que o filme ganha Cannes, depois que o filme vai para o Festival de Locarno. Aí é maravilhoso. Agora, você apoiar o artista quando o artista está começando, é você depositar a ficha porque você valoriza a arte. Aí é diferente. Então, falta das autoridades locais ter uma visão diferenciada para a arte, sabe, para a cultura. Cultura é como comida também. Né? Não dá para comparar, claro, a comida é a vida, né? Mas a cultura é importante, o Gilberto Gil já falava nisso, né? Não se vive sem cultura também, sem arte. É o fôlego que a gente tem, às vezes, num dia tão difícil, né? É verdade. E por falar em fôlego, vamos ver o que é que o nosso amigo João, o que é que você tem na bodega para nos oferecer hoje, João? Olha aqui, o que é que nós temos hoje aqui, ó. Jesuíno Brilhante, o banditismo nos sertões do Brasil. O caso de Jesuíno Brilhante, século XIX, do autor Francisco Linhares Fonteles Neto. Olha, esse trabalho aqui, recém-publicado, é um trabalho que vai repercutir muito entre os curiosos, estudiosos do cangaço, dos sertões do Nordeste do Brasil. Francisco Linhares Fonteles Neto, o banditismo nos sertões do Brasil, o caso de Jesuíno Brilhante, século XIX. Você pode entrar em contato conosco, que nós direcionaremos para o autor. Essa obra aqui, ela custa R$ 70. Você pode adquirir aqui no nosso programa, certo? A obra do professor Francisco Linhares. Uma leitura fundamental para entender e conhecer um pouco da nossa história. Quebra muitos mitos em torno de Jesuíno Brilhante. Obrigado, seu João. Até a próxima semana. Eu esqueci de 4 apoios, tem que falar. Estamos de volta com o professor Emílio Ribeiro, falando do curta-metragem Umbuzeiro. Emílio, estamos caminhando para o final, mas você ainda tem... Você falou aí de alguns patrocinadores, alguns empresários e empresas que deram apoio
ao filme? Você fica à vontade, mas eu ainda tenho umas 2 ou 3 perguntas a fazer aqui. Não, a gente... ninguém faz só, né? Cinema não é como literatura. Você senta no birô para fazer um livro, você faz o livro do começo ao final sozinho, você manda para a gráfica. A gráfica é a editoração, a gráfica vai fazer. Mas o filme não, você não faz o filme só. E além da equipe, do elenco, tem os apoios, né? Eu esqueci de mencionar o Cineatro. O Cineatro é um parceiro muito grande nessa produção desse filme. E vai ser no festival que a gente está organizando, junto com o Cineatro, né? É um projeto de extensão coordenado pela professora Beatriz Pazini, né? E as próprias produtoras, né, do pessoal da equipe técnica, a Piquet Produções de Romero e a Gato Laranja, né, também são parceiras na produção do filme. E a Escacel, a nossa companhia de teatro Escacel, ali na Alberto Maranhão, foi onde aconteceu a preparação de elenco. Então, Lenilda e Nonato, que é da UERN, né, estão sempre de portas abertas lá para receber a gente, para investir na arte, nesses projetos que são muito corajosos, eu diria. Emílio, voltando agora para o filme, uma coisa me chamou a atenção. No filme, o umbuzeiro estava seco, as folhas secas. Mas, de repente, o personagem estava comendo um umbu saboroso ali. E se o umbuzeiro estava seco, de onde foi que saiu aquele umbu saboroso? Acredite que estava com um gosto espetacular do personagem. Lemuel, a gente fez visitas técnicas. O filme foi gravado em agosto, né? Em agosto de 2025. E finalizado agora em fevereiro. Mas, desde o início do ano de 2025, a gente já havia feito visitas técnicas lá. E o pé estava cheio de folhas e tudo mais. Só que aí não nos tocamos de que em agosto estaria seco. Na última visita técnica, fomos embora e esquecemos. E aí eu fiquei, meu Deus, eu quero fazer uma cena em que o avô, né, de Elias, ele morde um umbu e estoura na boca o umbu. Eu queria aquela coisa mais grotesca. E aí eu disse, quem é que tem um pé de umbu? Eu saí procurando isso aí. E aí uma amiga, né, professora Suzy, lá de Serrinha dos Pintos, muito gentil, disse, Emílio, tem um umbuzeiro aqui, nem se preocupe. Você quer quantos? Eu falei, Suzy, pode encher um isopor pequeno, porque tinha uma outra cena que não foi usada, que não ficou boa, em que havia os umbus na mesa, né? Ela congelou esses umbus do começo do ano até agosto, você acredita? E um belo dia levou para o Hernio o isopor. Lá vem Suzy com esse isopor, cheio de umbu congelado. E a gente guardou esses umbus até agosto, né? Para poder fazer a cena. Então, existem 1000 coisas, 1000 camadas ali dentro da produção de um filme que ninguém sabe. Sabe? Muita coisinha, muita... Aquela lua, por exemplo, na hora que ela sai do casarão, aquela lua é belíssima. Não, pessoal, não é IA, tá? Aquela lua é belíssima. Ali foi um estudo que foi feito. A Elisaíra pegou a maré e a lua no site, foi estudar e viu que no sábado a lua estaria cheia. Então a gente resolveu colocar aquela cena pro sábado. Então nada é feito à toa, tudo é programação. E esse filme todo levou mais de 1 ano para ser programado e gravado e tudo, né? Um curta-metragem de 19 minutos e 3 segundos. Emílio, e os próximos passos do umbuzeiro? Pronto. Umbuzeiro, ele foi selecionado para o seu primeira mostra, que é uma mostra não competitiva, então não teve premiação, né? A mostra é o Curta Varginha, o segundo Curta Varginha, lá na cidade dos ETs, né? Abraço para o meu colega Bruno lá, que organizou o evento. Um evento maravilhoso, né? Com muitos bons filmes. E recentemente fomos selecionados para o First Time Sessions, que é uma espécie de festival preliminar, que seleciona para a final, do Liftoff Global Network, que é um festival organizado pela Pinewood Studios, é um grande estúdio da Inglaterra, lá perto de Londres, que é quem gravou, por exemplo, 007, você deve ter assistido já, né? E vários outros franquias de filme. Então, esse festival terminou agora a parte preliminar do festival, e o resultado só sai no final do mês. Essa etapa foi online, né? E a gente ficou muito bem na votação e no gosto do público. Estamos esperando o resultado final para saber se nós vamos ganhar essa etapa do festival. Continuo mandando o filme para festivais e mostras, tanto aqui quanto fora, né? É um momento em que se produz muito,
curta-metragem, porque até o ano passado a gente tinha em nível nacional, né? Editais. Não pudemos concorrer porque a ideia do filme veio depois dos editais. Então tem muita gente produzindo e muita gente concorrendo. Então não é fácil ganhar um edital. E, aliás, ser escolhido para um festival, né? E outra coisa, eu chamo de muito selvagem o universo do cinema. Porque é um universo comercial. Então não adianta eu ter um filme excelente. Se eu não tiver um certo nome dentro do mercado, o meu filme pode passar despercebido. É diferente eu ser um Kleber Mendonça, eu ser um Walter Salles. Lá vai o filme do Walter Salles, lá vai o filme do Steven Spielberg. Peraí, vamos parar e olhar para o filme dele. Por quê? É vantajoso para o festival receber um filme de um grande diretor. Pode garantir a presença do diretor lá, do elenco. Então, às vezes não é interessante um filme de um diretor desconhecido ir para o festival. Obviamente, eu acho que deveria se olhar com mais cuidado para os filmes, porque tem a qualidade do filme em si. E ninguém se tornou grande que um dia não tenha sido pequeno. Né? Então, eu acho que a gente podia olhar com um pouco mais de cuidado para os filmes, para além de um grande diretor, de um grande nome, né? De um nome de sucesso. Sabe? Então, é muito difícil distribuir filme. Eu acho que é a parte mais cansativa de tudo isso. Mas eu tenho feito. Tenho conseguido distribuir o filme. Agora é esperar pelos festivais, né? Porque as seleções estão abertas dos festivais e eu estou mandando. E é isso, estou otimista. Emílio, quantas pessoas envolvidas numa produção dessa? Na parte técnica e elenco, né? O elenco principal, a gente tem em torno de 20 e poucas pessoas, né? Se a gente for analisar aí os figurantes, aí o número dobra. Porque tem a cena final, eu não vou revelar, mas é a cena em que há muitos figurantes, né? E agora, indiretamente, há muito mais pessoas envolvidas, né? Por exemplo, o aluguel de equipamento veio da Salva, em Fortaleza, né? Então, já tive que entrar em contato com ela. E a gente tem uma equipe pequena para fazer a parte da produção executiva. É basicamente eu e algumas outras pessoas da Mistério Filmes trabalhando, né, ali na articulação. Então é muito centralizado e é difícil, torna o trabalho muito cansativo. Porque não tem dinheiro para pagar alguém para exercer a produção executiva. Se eu tivesse como, a gente compraria ou contrataria, né, uma pessoa, olha, faça a produção executiva, venda o filme, faça a distribuição do filme. É difícil. Sem recurso é difícil. Né? Eu imagino o desafio de vocês. Eu li ou eu ouvi em algum canto algo sobre o Cine Grande do Norte. O que é isso? O Cine Grande do Norte vai ser um festival de cinema que vai acontecer dos dias 26 ao dia 30 de outubro em Mossoró. Vai ser um festival que vai contar com 3 mostras. A Mostra Potiguar, para filmes do Estado, a Mostra Brasil, filmes do Brasil inteiro, de fora do Estado, e a Mostra Mundo, para filmes de outros países. Então vai ser um festival, inclusive, internacional de cinema em Mossoró, para celebrar o cinema independente. Esse cinema que prima pela qualidade do filme, muito mais do que por sabe, fama, dinheiro e tudo mais. Então, os produtores que estão interessados em participar de um festival, esperem aí que vai vir coisa boa. É um festival em que muita gente está se unindo para fazer uma coisa legal acontecer aqui em Mossoró, que é um festival internacional de cinema. Já tem prazo para inscrição? Acompanhe o festival no Instagram, Cine Grande do Norte. A gente criou recentemente. Ano passado tivemos o Luz, Câmera, Ação e Reflexão. Você acompanhou, foi uma mostra que agora se transforma num festival. É Cine Grande do Norte, Luz, Câmera, Ação e Reflexão. É como se fosse a segunda edição, só que agora um festival competitivo. Em breve estaremos divulgando as datas para envio de filme e as demais etapas do festival. É só acompanhar lá Cine Grande do Norte no Instagram. Pois é, estamos caminhando para o final do nosso programa, um bate-papo legal com o Emílio Ribeiro. Emílio, eu quero lhe agradecer e está aberto aí para você mandar o seu recado aí. Valeu, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que apoiou, né, a Mistério Filmes. Quem quiser seguir Instagram, Mistério Filmes, RN. Queria agradecer a todo mundo, e principalmente aos cineastas moçoroenses, né, que dão o seu sangue, Lemuel,
e amigos de casa para fazer cinema e para fazer brotar, né, a florzinha aqui no semiárido do Rio Grande do Norte, porque não é fácil. Eu fico batendo nessa tecla e por isso que eu tento me aproximar das pessoas e fazer com que as pessoas em torno do cinema se aproximem umas das outras. Porque é a única forma de fazer acontecer, sabe? É a gente se aproximando e se apoiando, diminuindo as rivalidades. Deixa as rivalidades para os festivais, né? Mas antes disso, a gente precisa... Eu fico muito feliz quando eu vejo um filme de Mossoró, do Rio Grande do Norte, que desponta aí, de Natal, né, de Fortaleza, que desponta num cenário nacional ou internacional. E é isso, agradecer a todo mundo, foi um prazer fazer esse filme, tá muito bonito de fato. Foi desafiador, mas foi muito bonito. E agradecer a você pelo espaço de sempre aqui no Resenha do Cangaço. É muito bom falar sobre a nossa produção e principalmente a produção de Mossoró. Bom, eu agradeço ao Emílio e agradeço a você que nos acompanha semanalmente. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar a nossa programação. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo programa.